Na semana passada, o fantasma da recessão nos Estados Unidos tomou conta do noticiário, o medo disparou nas bolsas e quem ganhou dinheiro mesmo foi ele, Warren Buffett, o bilionário, mega investidor americano, que soube aproveitar a oportunidade. Mas a verdade é que muitas vezes a oportunidade nesse tipo de crise é ficar parado, é não fazer nada. E esse é o assunto do Ligando os Pontos dessa semana. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ligando os Pontos, podcast do Monitor do Mercado, que vai ao ar todas as quintas-feiras na home do portal Terra e no YouTube do Monitor do Mercado. Se você não está inscrito no canal, esse é o momento de se inscrever. Já deixa o like no vídeo que eu tenho certeza que você vai aproveitar um pouquinho do conhecimento que a gente tenta trazer aqui todas as semanas para vocês. Na última semana a gente viu o VIX, que é o chamado Índice do Medo. É um indicador que mede a volatilidade dos mercados, ou seja, o sobe e desce das ações, né? Quanta incerteza a gente tem. Ele disparou, gente. Na segunda-feira, dia 5, ele disparou mais de 60% só num dia. Isso para o índice é um negócio chamativo demais, assim. Mostra que o mercado estava muito inseguro, ou seja, que as pessoas não sabiam para onde iam os preços. E tudo porque começou a se analisar a possibilidade dos Estados Unidos entrarem numa recessão. Essa questão da recessão nos Estados Unidos, ou seja, uma economia estagnada, uma economia enfraquecida na maior economia do mundo, já está sendo discutida há pelo menos 2 anos. Quando a gente começou a falar de corte de juros, a ideia de que os Estados Unidos precisavam ter um pouso na economia e a discussão se isso seria um hard landing ou soft landing, ou seja, um pouso duro ou um pouso fácil. Essa discussão começou a tomar conta do noticiário e há uns 2 anos a gente tem essa discussão rolando. Mas na segunda-feira, com a divulgação de alguns resultados americanos, a gente viu o mercado inteiro em polvorosa falando que a crise ia chegar, ou seja, a recessão ia tomar conta da maior economia do mundo. Com isso, os mercados desabaram. Mais de 3% de queda no índice Dow Jones, mais de 3% de queda no S&P 500, que tem as 500 maiores empresas do mundo, e um mundo inteiro de olho em qual seria o próximo passo da economia americana. Quem estava posicionado em mercado de ações começou a se desfazer de ativos, começou a vender, porque é isso que faz o ativo despencar, né? Quando os grandes investidores começam a vender. E eles começaram a vender imaginando que a próxima oportunidade não estaria mais no mercado de renda variável, no mercado de ações. Aqui no Brasil até que a gente se deu bem na segunda-feira, a queda foi muito menor do que os 3% que a gente viu no S&P 500. Mas a verdade é que na sexta, dia 9, 4 dias depois, tudo já estava super normalizado. Os índices lá fora, o S&P 500, o Dow Jones, terminaram a semana praticamente no 0 a 0. E o Ibovespa conseguiu subir e fechou a semana no patamar dos 130 mil pontos, que a gente não via há muito tempo. E pensa comigo, 4 dias se passaram para o mercado ir do inferno ao céu. E quem é que faz dinheiro nessas horas? É quem é o day trader, quem é o grande investidor que tem equipes diferentes, olhando, analisando pontos diferentes, segmentos diferentes do mercado, para achar essa oportunidade de milissegundo, né? De vender aqui, comprar ali, oportunidade de minutos, de day trade. Agora, para você que é um investidor, que está de olho no aumento do seu patrimônio, está de olho efetivamente em comprar ações de empresas das quais você quer ser sócio, você quer acompanhar o crescimento daquela empresa para gerar renda para sua família, para gerar dinheiro para sua família, aumentar a sua qualidade de vida ali no futuro, esse tipo de momento é o momento de tirar a mão do teclado. Deixa cair a caneta e olha o que está acontecendo. É mais fácil do que tomar uma decisão às pressas, tomar uma decisão de emergência. Isso porque em 4 dias o mercado se recuperou. Imagina quem estava desesperado vendo a queda do S&P 500, vendo o topo do VIX, né, o índice do medo chegando lá em cima, e decidiu que não era mais a hora de ter os ativos em carteira, vendeu mesmo no prejuízo ou vendeu
abaixo do que os índices chegaram de novo na sexta-feira. Ou seja, correr atrás do prejuízo nessas horas é muito pior do que deixar parado e esperar o monstro ir embora. Muitas vezes o susto é só o susto, não é um mercado derretendo. Pensa que a gente teve a Covid há pouco tempo, né? Parar em momentos históricos é muito pouco tempo, 2020. E a gente viu o mercado se recuperar. Então, num susto desse, sair correndo, querer vender tudo, se desfazer e achar que você vai ter a próxima sacada, a grande sacada do mercado que os outros não tiveram, não costuma dar certo. Eu gosto de dizer que o desespero costuma dar dinheiro, mas não para você nem para mim. Costuma dar dinheiro para quem? Para os mega investidores, para quem consegue comandar o mercado. E tem um exemplo muito bom disso que aconteceu nessa crise dessa semana. Enquanto os mercados afundavam, enquanto todo mundo duvidava da economia americana, sabe quem é que aumentou a posição em títulos do Tesouro? O mega investidor, o bilionário Warren Buffett. Se você acompanha noticiário econômico, você sabe que ele é super reconhecido pelas estratégias de investimento dele, pelas estratégias do value investing, né, que é investir em algo que vai gerar valor. E ele aumentou nessa crise a participação da empresa dele, a Berkshire Hathaway, em títulos do Tesouro americano, chamados títulos mais seguros do mundo, ou seja, a renda fixa dos Estados Unidos. E com isso ele conseguiu a proeza de ter mais títulos do Tesouro do que o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central americano. Pensa nisso, um investidor, né, uma empresa de um mega investidor, hoje tem mais controle sobre a dívida americana em relação aos títulos do Tesouro do que o próprio Banco Central do país. Enquanto todo mundo estava discutindo se os Estados Unidos iam parar ou não, se a economia ia quebrar ou não, ele só confiou, comprou os títulos muito mais baratos, porque todo mundo estava desconfiado. Na sexta-feira o mercado voltou a andar, mas ele hoje tem mais poder sobre os títulos do que o Banco Central. Você imagina isso acontecendo no Brasil? Um mega investidor tendo mais título do Tesouro do que o nosso Banco Central, podendo se desfazer e aumentar o preço ou diminuir o preço daquele ativo quando quiser. É uma loucura, é muito longo prazo. E olhando aqui para o mercado brasileiro, enquanto os Estados Unidos se recuperou, né, a Bolsa Americana se recuperou na semana passada, o nosso Bovespa conseguiu voltar à faixa dos 130 mil pontos. A faixa que a gente não consegue sair, né, dos 120 aos 130 mil pontos, vai ser testada de novo. E vai ser testada num momento interessante para a Bolsa. Se a gente vai conseguir passar dos 130 e conseguir se fixar além dessa margem. Por quê? A gente está num momento de balanço das empresas e os balanços estão vindo bem bons. Não é opinião minha, é opinião dos analistas do BTG, da XP, da Guide. Os grandes analistas estão apontando que os balanços estão muito sólidos, não é uma coisa pontual. As empresas estão conseguindo fazer o arroz com feijão com alguma tranquilidade. Fora um ou outro ponto fora da curva, os balanços estão trazendo números positivos para o grosso das empresas. E, ao mesmo tempo, o dólar continua muito caro, ou seja, o real está muito barato. A faixa atual do dólar está deixando a Bolsa, mesmo a 130 mil pontos, muito barata para grandes investidores estrangeiros. Se a gente continua pensando que o corte de juros lá fora vai vir em setembro, né? O corte de juros nos Estados Unidos vai vir em setembro, pensa que o aumento do apetite para investimento de risco vai aumentar. E sabe quem é investimento de risco? Para o grande investidor global, mercado emergente como o nosso. Então a chance da Bolsa testar agora com mais força os 130 mil pontos ficou maior, já que ela chegou lá com o dólar nas alturas e continua muito atraente para o investidor estrangeiro. E tem uma observação interessante que os analistas do BTG já fizeram, que é a alocação dos fundos multimercado em ações é uma das mais baixas que a gente teve na história. Ou seja, os grandes investidores, né, os fundos, quem tem o poder de controlar ali muito o preço das ações, não está muito alocado em ação, não está muito comprado. Então tem muita ação no mercado ainda a preço barato, a preço que você pode disputar, que eu posso disputar e que os grandes investidores estrangeiros podem disputar. E quando isso começa a ser um fator relevante na tomada de decisão dos estrangeiros, a gente tem a chance daquela injeção de dólar e a injeção
de ânimo na nossa bolsa. Os analistas do próprio BTG apontam que sem a Petrobras e Vale, tirando essas duas gigantes que costumam afetar muito as pesquisas quando a gente leva elas em conta, tirando a Petrobras e a Vale, a bolsa, o Ibovespa, deve subir pelo menos 16% nesse ano. Ou seja, a gente ainda tem muito espaço de crescimento pela análise dos bancos. Então, o espaço que a gente tem agora é hora de aproveitar essa possível alta da bolsa em boas oportunidades de negócio. Você vê que olhando a longo prazo, tudo parece mais interessante de se ter do que de se vender nesse momento. A gente não está na beira do precipício. Essa é uma ideia, o fantasma da recessão vem e volta, mas dificilmente ele fica. Pensando numa economia, maior economia global, ela dificilmente vai baixar a cabeça para o fantasma da recessão e vai ter espaço sim para grandes investimentos e para bons investimentos na nossa bolsa. Fica aí o recado de que tomar uma decisão com medo, tomar uma decisão por medo e tomar uma decisão correndo costuma ser ruim para você, mas acaba dando dinheiro para quem já tem muito e quem sabe viver de bolsa, como Warren Buffett ou outros grandes fundos que aproveitam esse tipo de oportunidade não para se desfazer, não para sair correndo, mas para comprar mais e aumentar a sua fortuna. Bom, muito obrigado. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe aqui hoje, por favor, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com quem você acha que pode se interessar pelos assuntos que a gente traz aqui toda semana.